Boa tarde, caros alunos e alunas, tudo bem? Vou deixar essa aula aqui gravada, né, que é uma revisão do último conteúdo da nossa disciplina. Né? Então, lembrem-se que a gente tem duas atividades avaliativas, um questionário valendo 13 pontos e um fórum valendo 2 pontos. A discussão dessa aula será sobre a questão do que é risco, o que é retorno. Né? Então, no coloquial aí, a questão para risco, eu vou cair, qual que é o risco, qual que é a probabilidade de eu cair? Né? Então, a palavra risco, para quem é curioso aí das origens das palavras, né? Ela deriva aí do italiano risicare, que significa ousar, né? Então, risco é uma escolha, né, entre várias alternativas que vai te levar a algum destino, né? A um objetivo. Então, viver é sempre arriscado. Parem para pensar um pouquinho, né? Como que você cuida do seu corpo, os riscos que você submete o seu corpo, né? O seu ser. Então, a gente já começa com os riscos diários da vida, né? Enfrentar a vida tem um risco. Se você sair de casa para dar um simples caminhada, já enfrentará alguns riscos, né? Por exemplo, tem uns 2 anos atrás, a minha tia, 65 anos, ela saiu de casa para almoçar e descuidou numa esquina, o ônibus fez uma curva fechada e bateu nela e ela caiu e sofreu um traumatismo craniano severo e faleceu. Estou dando um exemplo aí bem pesado, né? Para poder ilustrar essa palavra aí. Um atropelamento, um assalto, pode mudar a sua vida, ou perder a vida, né? Então, talvez você seja uma pessoa conservadora, né? Cautelosa, mas sempre mesmo assim tem um grau de risco aí. Você pode estar em casa, cuidado, pode cair um avião lá em cima lá, na sua casa, né? Nossa, você está muito catastrófico, né? Mas é para poder ficar bem claro aí essa palavra. Dessa maneira, você está administrando seus riscos, assim como em nossas vidas, não há investimentos sem riscos, né? Então, o segredo está em conviver com eles, balancear, dosar, né? Aprender. Segundo Alexandre Assaf, na prática, as decisões financeiras não são tomadas em ambiente de total certeza. A maioria das suas decisões vai ter um grauzinho de risco, né? Então, na semana passada, aqui em Belo Horizonte, no ônibus, uma senhora sentada perto de um rapaz que entrou e sentou. Quando o ônibus parou, ele simplesmente pegou a faca e esfaqueou o pescoço dela, né? E mais uns 3 ou 4 que estavam no ônibus prenderam ele e ele disse que o que ele fez, se ele conhecia as pessoas, nada, não conhecia, deu vontade. Essa pessoa morreu, os outros 3 ficaram feridos, né? Então, aqui essa aula que está parecendo programa de polícia, né? Mas, mais uma vez aí, para ele falar aí do risco humano. Então, entendendo bem o risco, né? Então, em sua concepção mais simples, risco, no caso agora, trazendo isso aí para a área financeira, risco é a chance de perder dinheiro, chance de perda financeira. Então, ativos que apresentam maior chance de perda são considerados mais arriscados. Então, por exemplo, uma obrigação do governo, o que pode ser? Pode ser que a gente escuta muito na televisão, né? Título de capitalização do Tesouro Nacional. Prestem muita atenção nisso, gente, porque grande parte do nosso povo só sabe guardar dinheiro via caderneta de poupança, tá? Vocês são novos, não caiam nessa cilada da ignorância. A gente tem vários tipos de investimento, tem muitos jovens, né? A Bolsa, ela quintuplicou o número de jovens que aplicam em Bolsa. Não estou falando que vocês têm que aplicar em Bolsa, tem vários outros ativos, né, financeiros que você pode aplicar seu dinheiro que vão render muito mais do que a caderneta de poupança. Então, esse aqui é um exemplo. Uma obrigação do governo de R$ 1.000, ou seja, um título do Tesouro Nacional, R$ 1.000. Garante ao portador 5% ou R$ 5 de juros após 30 dias. Então, 1.000, daqui 30 dias, 1.005. Não representa qualquer risco. Por quê? Porque esse título é do governo. Você só vai perder esse dinheiro se o governo falir, né?
e não cumprir os seus compromissos. Então, o risco é muito pequeno mesmo. Então, um investimento agora outro investimento desses mesmos R$ 1.000 em ações vai pagar no mesmo período, pode render de 0 a 10. Beleza. Só que o risco é alto. Tá vendo? De 0 a 10, ou seja, pode render nada, ou 10, ou seja, o dobro lá do título garantido lá do Tesouro Nacional lá em cima, né? Então, os dois têm riscos diferentes. O primeiro, você tem 99% de chance, só se o governo quebrar, né? E falar, olha, a partir de hoje eu não pago mais nenhum título. Que isso é quase impossível, mas pode acontecer. O país, por exemplo, quando declara moratória, igual a Argentina, uns anos atrás, né? Mas é muito raro, o risco é muito baixo. E o risco, no exemplo abaixo, né? Se aplicando em ações, ele vai ser muito alto. Você pode ganhar nada ou ganhar muito, dobro. Isso aí nós estamos falando de probabilidade, né, gente? Então, probabilidade é o estudo que vocês viram aí, muito, né? A aplicação dessas ferramentas matemáticas aí no dia a dia das pessoas, né? É o estudo... Desculpa, gente. Espirrei aqui. Não deu para segurar, não. É o estudo sobre experimentos que, mesmo realizados em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são possíveis de prever. Né? Por exemplo, experimento da cara e coroa, né? Você coloca 3 bolinhas dentro do saco e cada uma de uma cor, qual que é a chance de cada um sair? Se são 4 bolinhas com 4 diferentes, aí fica fácil, né? 25%, sem reposição. Com reposição, o que é com reposição? Você pegar, tirar a bolinha e colocar lá de novo. Com reposição, você tirou a bolinha, vai ficar só 3. Tirou outra bolinha, vai ficar só 2. Então, aí a probabilidade vai andando, né? 25, passa para 50. Depois, na hora que você tirar outra... Qual que é a chance de tirar a única bolinha que está lá dentro do saco? Aí é 100%, né? Que só tem falando rapidamente, né? Probabilidade com ou sem reposição. Então, na prática das decisões de investimentos, porém, a distribuição de probabilidades não se resume geralmente a um único resultado. Né? Você pode ter vários. Então, vamos, por exemplo, aqui embaixo, aqui na área financeira, né? Um resultado, uma geração do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, né? É o confronto entre entradas e saídas, né? Entrou dinheiro, saiu dinheiro. Então, aqui segue abaixo uma ilustração de uma distribuição de probabilidades. Então, a chance de um saldo positivo no caixa de ficar entre 200 e 299 de uma determinada empresa, 5%. Aí vai a escala até lá embaixo, né? 100%. Então, dentro dessas probabilidades de um saldo, o saldo maior que tem probabilidade dessa empresa aqui de ter um saldo entre 400 e 499 mil é de 60%. É igual chuva, né? Qual que é a chance da chuva? Então, entre 400 mil e 499, temos aí uma probabilidade de 60%. Né? Então, entre 400 e 499, sempre atribuiu uma probabilidade de 60%. Então, a maior chance daquele caixa, né, ficar gordo assim, né, tem 60% aí. Vai ter o risco, né? O risco é menor. Então, risco, a probabilidade de perda financeira ou, mais formalmente, a variabilidade dos retornos associados a um dado ativo. Nossa, que palavra, né? Você tem 2 tipos específicos de risco. Você tem o risco da operação. Quando a gente fala operação, não é cirurgia aqui não. Operação é comprar, vender, né? Toda a dinâmica de uma empresa. Então, o risco operacional, a possibilidade de que a empresa seja capaz de cobrir seus gastos da operacional, né? Comprar estoque, pagar salário. Você tem os riscos financeiros, possibilidade de que a empresa não seja capaz de fazer frente às suas obrigações. Aí começa a complicar. Pagar os impostos, né? O recolhimento de fundo de garantia, INSS. E aí você tem os riscos específicos dos donos, no caso que a gente está chamando de acionista, né? Quais são os riscos específicos dos donos? Você tem o risco das taxas de juros, vocês estão vendo aí na televisão, né? Toda hora o Jornal Nacional, vai aumentar a taxa Selic, tá?
Então, o que é o risco de taxa de juros? A possibilidade de que mudanças nas taxas de juros, no caso do Brasil Selic, afetem negativamente o valor de investimento. Então, o que é taxa Selic, que vocês ficam escutando o tempo todo aí na televisão? Né? A taxa Selic é uma taxa de referência que o governo fica lá, ele estipula. Ele analisa o mercado, né? Verifica se a oferta está equilibrada com a demanda, né? Tem aí as questões políticas que também afetam a economia. Então, aí o Banco Central vai e determina qual que é o valor da taxa Selic, por exemplo. Então, a gente está em torno de 7 cacetada. Então, o que é isso? Todo mundo vai se balizar na taxa Selic. Ah, se a taxa Selic está 7,25, então eu vou aumentar meu aluguel 10%, porque de 10, 7 já é a taxa da inflação, da taxa Selic. Então, todo mundo começa a balizar por essa taxa. E por que essas taxas afetam negativamente o valor de investimento? Porque o dinheiro fica mais caro. Então, quando você for no banco, a taxa... Então, você limita um pouco o investimento. Você limitando o investimento, as pessoas param de consumir, parando de consumir, a inflação, na teoria, tende a cair. Mas isso tudo é a médio prazo. Médio prazo em economia não é uma semana, 2 semanas, é 6 meses, um ano. Então, por exemplo, o Banco Central aumentou a taxa Selic agora para 7,25, então o efeito desse aumento da taxa Selic não vai ser sentido nos próximos 10, 15 dias, não, vão ser sentidos daqui a uns 6 meses, mais ou menos. Tá? Então, eles estão tomando essas medidas, por quê? Porque eles estão vendo que como a inflação desse ano vai fechar alta, então a tendência dela começar o ano que vem alta é muito grande, então ele já está atacando lá no futuro. Riscos de liquidez, a possibilidade de que um investimento não possa ser facilmente liquidado a um preço razoável, né? Justo. A liquidez é a capacidade de transformar, né, um bem, um ativo, em dinheiro. Aí, o que está aqui? Uma definição muito importante. Acionista. O que é acionista? Que eu falei lá em cima, né? É a pessoa física ou jurídica que possui um ou mais ações de uma empresa. Ações, entenda-se como um pedaço da parte da empresa, né? Normalmente são SAs, ou seja, as famosas sociedades anônimas. Então, essas sociedades anônimas são um tipo de sociedade, né, empresarial que se divide por ações. E cada investidor que compra uma dessas ações se torna um acionista. Agora você tem o risco dos dois ao mesmo tempo, da empresa e do acionista. Então você tem o risco da tributação, né, ser multado, ou então a legislação muda as regras e você pode cair na malha porque cai numa regra nova. E você tem o risco de evento, possibilidade de que algum evento inteiramente previsto exerça efeitos significativamente. Por exemplo, a pandemia, né? Ninguém estava esperando a pandemia e a gente classifica aqui como um risco de evento, né? Muitas empresas quebraram, fecharam, porque o risco se tornou 100%, né? Bom, o contraponto do risco é o retorno, né? Se você arrisca mais, você pode ter um retorno maior, porém, você pode perder muita coisa, se der tudo errado, né? Então, o retorno, o que é o retorno? É o ganho ou o prejuízo total que se tem um investimento ao longo de um determinado período, né? Tem essa fórmula escabrosa aqui, né? Tem aqui a legenda, então vocês são craques aí em determinar aí equações, né? Substituições, então aí nem vou explicar essa fórmula, não, é só substituir aí, coisa fácil. Então, o resultado desse R aí no tempo, né? Ela vai determinar uma taxa de retorno ao longo de um determinado tempo. Qual que é o percentual que é o retorno, né, para um determinado período de um investimento, de um ativo, né? Então, você calcula considerando essas variáveis. Então, vamos no exemplo que é mais fácil, né? Então, Jonathan é dono da Gamecard, uma casa de jogos. Ele deseja apurar o retorno de duas máquinas, a Delta e a Cheeseburger. A Delta foi comprada há um ano por 20 mil
e tem valor atual de mercado de 21.500. Então, ela foi comprada, né, repetindo, no ano passado por 20 mil, e hoje, se eu fosse vender, 21.500. E, durante esse ano que passou, ela gerou um lucro, né, depois dos impostos, né, tirando os impostos e tudo, então um lucro líquido de R$800. A outra empresa, a Xburger, foi comprada há 4 anos, né, seu valor, a Xburger, né, que é a máquina, né, foi comprada há 4 anos, seu valor do ano recém-encerrado caiu de 12 para 11.800, ou seja, o valor era 12 mil, desvalorizou, fazendo essa análise do valor de mercado, caiu para 11.800. Então, durante o ano, nesse mesmo período de um ano, ela gerou R$1.700 de lucro. Então, lembre-se, a máquina 1, né, a Delta, valorizou, porém, teve um lucro de 800. A máquina Xburger desvalorizou ao longo de um tempo, porém, gerou um lucro maior, né, de 1.700. Aí você joga isso na equação, né, substituindo na equação. Então, na Delta teve uma taxa de retorno menor do que a Xburger, né? Apesar de que a valorização da máquina na Delta foi maior do que a Xburger, porém, o lucro que foi o fator aí que desequilibrou, né? Numerador, denominador. No numerador lá de 800, na Xburger foi o dobro, mais R$100, né? Então, teve um efeito significativo aí no resultado. Então, embora o valor de mercado da Xburger tenha caído durante o ano, seu fluxo de caixa proporcionou uma taxa de retorno mais elevada do que a dela. Então, o que é fluxo de caixa? Dentro de um determinado período, você vai apurando os saldos, né? Então, os saldos, final do mês de janeiro, qual que é o saldo financeiro? Ou seja, confronto entre os recebimentos e os pagamentos. Foi positivo? Beleza. Então, você vai apurando esses saldos. Isso aí se chama o fluxo de saldos, né? É o que a gente chama de fluxo de caixa. Preferências em relação ao risco. Então, você tem pessoas, aí depois você se enquadra nisso aí, tá, gente? Depois faz uma reflexão pessoal e tentem se enquadrar em um desses tipos de perfis aí, né? Então, você tem o perfil do avesso ao risco. Então, são aqueles que têm uma atitude falou que tem risco, não vai. Tem, além da cadeia de poupança, tem aplicação do Tesouro Nacional, ações. Não, eu não vou perder dinheiro, vou só na cadeia de poupança. Então, esse aí morde mesmo. Indiferença ao risco, tanto faz se a água está por mar, está por rio, né? E o propenso ao risco, é aquele cara que mete as caras mesmo. Eu quero ações, eu quero offshores, eu quero ganhar dinheiro. Né? O risco submete-se ao risco elevado. Então, dica. Qual que é a dica que eu dou? Lembre-se de que a maioria dos acionistas é avesso ao risco. A natureza nossa é isso. Grande parte é assim. Olhe os seus pais, olhe os seus irmãos, olhe você mesmo, né? Como é que você é em termos de arriscar não só recursos, né, mas na vida mesmo. Então, assim como os administradores avesso ao risco, para um dado momento do risco, eles exigem um aumento do retorno. Então, quanto maior o risco, lógico, eu quero um retorno, seja uma satisfação pessoal, física, né, que seja retorno de dinheiro. Então, é isso, gente. Bem tranquilinho essa matéria. Então, por isso que eu gravei, para deixar vocês apenas consultarem, né, alguma dúvida. E eu desejo a vocês todos um Feliz Natal. Espero que ocorra tudo bem, tá bom? Se cuidem. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Nós.